Olá! Vamos falar de um assunto bem sério e, olha, muito temido por qualquer empresa que contrata com o governo: a declaração de inidoneidade. A gente vai entender como a nova lei de licitações está basicamente virando o jogo, saindo de um cenário que era pura incerteza para um caminho com regras bem mais claras. E isso muda tudo. Chamar de pena de morte pode parecer exagero, mas não é. Essa sanção pode, literalmente, tirar uma empresa do mercado de contratos públicos. É um impacto gigantesco. Antes, as regras eram confusas, o que criava uma insegurança jurídica enorme, sabe? Agora, vamos ver como a nova legislação tenta trazer um pouco mais de justiça e previsibilidade para uma punição tão pesada. Para a gente entender por que essa mudança era tão urgente, a gente precisa falar de um conceito: o tal do direito administrativo do medo. Tenta imaginar a cena. Você é um gestor público na época da lei antiga. Sem nenhum critério claro para aplicar punições, o medo de ser responsabilizado de um jeito injusto era tão grande, mas tão grande, que muita gente simplesmente parava, travava. E essa citação aqui, nossa, ela resume perfeitamente o problema. O medo de decidir não era só um sentimento, virou um problema real, concreto. Uma paralisia administrativa que afetava, lá na ponta, a qualidade dos serviços públicos que chegam para todo mundo. Esse fenômeno ganhou até um apelido: o apagão das canetas. Era exatamente isso, a consequência direta daquela insegurança toda. Com medo de assinar qualquer coisa, os gestores engavetavam projetos e a máquina pública, bom, ela perdia muita eficiência. Agora vamos colocar lado a lado para ver a diferença na prática. Com a lei antiga, o prazo da punição era, pasme, indeterminado, um verdadeiro limbo jurídico para a empresa. Já a nova lei estabelece limites bem claros, de 3 a 6 anos. O prazo para pedir a reabilitação também mudou, foi de 2 para 3 anos. Mas a maior virada de chave, na minha opinião, está aqui. A gente saiu de critérios subjetivos, que dependiam da cabeça do gestor, para regras objetivas. É o fim daquela imprevisibilidade toda. E é nesse cenário que a nova lei, a 14.133 de 2021, entra em campo para mudar as regras do jogo. Ela não é só uma nova regra, não. Ela cria um verdadeiro roteiro, um passo a passo claro, objetivo, para aplicar as punições de um jeito mais justo. Vamos entender como é que isso funciona. O conceito-chave aqui é a dosimetria da pena. Pensa nisso como uma receita de bolo que a administração agora é obrigada a seguir. Ela tem critérios objetivos para garantir que a punição seja sempre proporcional ao tamanho da infração. É o fim do "eu acho que" e o começo de uma análise técnica para que a pena seja justa, né? Tá, mas como essa conta é feita? A nova lei define os critérios: qual a gravidade do ato, qual foi o tamanho do prejuízo, se a empresa já cometeu outros erros, mas a grande novidade, o que realmente muda o jogo, é isso aqui. Ter um bom programa de integridade, o famoso compliance, agora pode diminuir a pena. É um incentivo gigante para as empresas investirem de verdade numa cultura de ética e prevenção. E tem mais. A nova lei também reforça muito o direito à defesa. Para sanções pesadas, como a declaração de inidoneidade, agora é obrigatório abrir um processo formal. E não é de qualquer jeito, tem que ser conduzido por uma comissão de servidores estáveis e a empresa tem um prazo de 15 dias úteis para apresentar sua defesa por escrito. É a garantia constitucional do contraditório saindo do papel e indo para a prática. Mas olha que interessante, a punição não precisa ser o fim da linha. E essa é a outra grande inovação da lei. Em vez de só punir, ela oferece uma segunda chance, um caminho estruturado para que as empresas possam se redimir. É uma rota clara para a reabilitação e, quem sabe, o retorno ao mercado. E o número mágico aqui é este: 3 anos. Esse é o novo prazo mínimo que uma empresa punida precisa esperar para poder pedir a sua reabilitação. Ter esse período definido dá previsibilidade para todo mundo, tanto para a empresa quanto para a própria administração pública. Só que não é só sentar e esperar o tempo passar, não. Para conseguir essa reabilitação, a empresa precisa cumprir, olha só, todos esses requisitos. Tem que reparar todo o dano que causou, pagar a multa, cumprir as outras condições. É um processo bem rigoroso, que serve para provar que a empresa realmente mudou e está apta a contratar com o governo de novo. E quando o buraco é mais embaixo, tipo em casos de fraude e corrupção, a lei é ainda mais dura. Não adianta só pagar a multa. A empresa é obrigada a criar ou a melhorar muito o seu programa de integridade. A mensagem aqui é bem clara. A mudança tem que ser profunda, tem que ser cultural, tem que vir de dentro para fora.
Bom, agora vamos dar uma virada na nossa conversa. Vamos sair um pouco do foco na punição e olhar para um lado mais estratégico, porque essa nova lei, no fundo, está empurrando todo mundo para uma discussão maior sobre gestão, sobre integridade e sobre o futuro dos contratos públicos, com um foco muito maior na prevenção. Como a gente viu, os programas de integridade, o compliance, são a estrela da nova lei. Mas a ideia não é que eles sirvam só para reduzir pena ou conseguir reabilitação. O objetivo principal é que eles atuem antes, na prevenção, criando uma cultura de ética que evite que os problemas sequer aconteçam. Mas o que faz um programa desse ser eficaz de verdade? Com certeza, não é ter um documento bonito guardado na gaveta. Precisa do compromisso real da diretoria, de treinamento constante para a equipe, de canais de denúncia que as pessoas confiem e usem, de auditorias. Enfim, é um sistema vivo que tem que fazer parte do DNA da empresa para ser levado a sério. E a lição para os gestores públicos qual é? O melhor caminho é sempre a prevenção. Investir num ambiente de transparência, com controles internos que funcionam, não só evita ter que aplicar punições tão severas, como, no final das contas, garante uma gestão pública com muito mais qualidade para todo mundo. Então, a gente viu essa transição de um sistema baseado no medo para um que busca regras objetivas, com um caminho claro tanto para punir quanto para reabilitar. A pergunta que fica no ar é: será que essa nova lei finalmente encontrou o equilíbrio ideal entre uma sanção justa e a promoção da boa governança? Uma pergunta que vai definir o futuro das contratações públicas no Brasil e que nos faz refletir sobre ética, responsabilidade e o poder da integridade.